Meleque faz várias vendas no parque e volta já com os braços vazios, após ter vendido tudo. A florista dá a parte dela e a dispensa. Meleque pede para voltar no dia seguinte, mas a fulana avisa que só volta a aparecer lá na semana que vem. Meleque mostra o dinheiro que ganhou para Hassan e leva o irmão embora, bem feliz. Carride ouve a campainha tocar e vai abrir. É Sully, exigindo saber onde Zeynep está. A loiruda avisa que a filha não tá lá. Sully invade a casa e as duas batem boca. Sully chama Carride de velha coroca mentirosa e ordena que ela diga agora mesmo onde estão seus filhos, lembrando que ela foi capaz de criar um túmulo falso para enganar Zeynep. Zeynep aparece, mas ela não escutou o que Sully disse. A mocinha pergunta o que está havendo. Sully exige seus filhos de volta, com a certeza de que Zeynep escondeu os dois com a bruxa da mãe, ajudando. Sully avisa que a relação das duas acabou de mudar. Carride ordena que Sully saia de sua casa se não vai chamar a polícia. Sully sugere que Zeynep passe a ter medo dela e vai embora. Zeynep tenta acalmar Carride. Sendiz e Armete saem do cartório, comentando que já deu tudo certo. Eles avistam viaturas diante do restaurante e vão averiguar. Armete pergunta o que há e o agente de segurança começa a listar os defeitos do estabelecimento, como ter apenas um banheiro em vez de 2, entre outras coisinhas. Armete sai para buscar uma papelada para mostrar para eles. Yanner aparece e pergunta ao companheiro se ele encontrou alguma coisa. Sendiz estranha toda essa movimentação, mas entende ao ver Yanner. Ele vai tirar satisfações com o ex-companheiro de Sinan. Sendiz pergunta o que ele faz ali, no restaurante onde ele é sócio. Yanner explica que é uma inspeção de rotina e não tem nada a ver com ele. Sendiz ameaça cometer algo contra Sinan se ele continuar lhe perturbando e lhe pressionando desse jeito. Yanner decide ir embora, mas adverte a Sendiz que ele vai voltar se souber de qualquer coisinha. Meleque chega na casa e, ao abrir a porta, dá de cara com Gonu e Aicel lhe esperando. Em seguida, Gonu dá papinha para Hassan e aproveita para convidar Meleque para morar em sua casa. Aicel serve um suco para Meleque, que sai sem responder Gonu. Gonu não sabe o que fazer com essa teimosinha. Anoitece e Zeynep fica preocupada com a falta de notícias de Turna. Enquanto isso, Meleque bate um papo agradável com a senhora Zeynep na casa de Gonu. Ela pede para a vovó lhe contar um conto de fadas. Senhora Zeynep promete lhe contar, mas adverte que seus contos são mágicos, e as crianças que os ouvem crescem muito rápido. Meleque pula de alegria, pois é isso que ela quer, crescer logo. A vovó então começa a contar. Gonu telefona para Zeynep para avisar que Turna está lá na casa dela. Zeynep fica muito aliviada e avisa que está a caminho, mas Gonu pede para ela não ir, pois prometeu sigilo a Turna. Gonu sugere que as duas se encontrem para conversar depois. Após desligar, Zeynep fica aliviadíssima. No dia seguinte, Gonu avisa para Belkis por telefone que está levando as crianças para casa dela. Ela agradece demais à amiga por esse favor. Senhora Zeynep escuta e pergunta o que ela está fazendo. Gonu informa que vai tirar as crianças de sua casa e promete que vai passar um endereço para a vovó dentro de alguns dias. Senhora Zeynep não acha legal que Gonu vire uma nova fugitiva, mas tudo o que Gonu quer é que Zeynep não se complique sendo vista com os meninos. A velhinha sugere que Gonu tente adotá-las, já que Zeynep não pode, mas Gonu lembra que ficou 24 anos na cadeia e ninguém daria uma criança para ela adotar, imagina duas. Então elas não têm tempo a perder. Senhora Zeynep fica muito desgostosa, discordando totalmente da atitude de Gonu de fugir com os meninos. Em seguida, Gonu explica para Zeynep que esta é a única maneira para resolver as coisas. Ela promete ligar sempre para Zeynep para informar como as crianças estão. Por mais triste que isso seja, Zeynep se sente mais tranquila de pelo menos as crianças estarem com Gonu e não com aquela gentalha. Ela pede para se despedir da pequena antes que elas vão embora. Meleque pede para a senhora Zeynep brincar com ela, mas a vovó recorda que não tem disposição para sair correndo. Ela propõe contar mais um conto e a pequena aceita. Senhora Zeynep conta a história de uma certa princesa de um reino distante que tinha uma filha e ela era o seu bem mais precioso.
Um dia, essa princesa adoeceu gravemente, mas mesmo assim, sempre pensava na filha e com medo dela descobrir sua doença. Aí, ela decidiu pedir para a filha ir embora para sempre apenas para não vê-la morrer. Meleque identifica a história e joga que tem certeza de que essa filha ficou muito triste por isso. Senhora Zeynep concorda que a princesa ficou muito triste e a filha também, mas faz a pequena perceber que a filha da princesa ficaria bem mais triste se visse a mãe doente. Meleque fica tocada desse jeito. Senhora Zeynep segue contando a história. A princesa recebeu o milagre de se curar e começou a procurar sua filha, mas um dos guardas decidiu que ela não encontraria mais a garota e assim mentiu que a garota tinha morrido. Dessa forma, a princesa se arrependeu de ter voltado à vida e parou de comer e beber, já que não tinha mais a filha. E a dor dela não se apagou. Assim, chegou um príncipe e a trouxe de volta à vida, mas a princesa jamais esqueceu de sua filha. Afinal, as mães jamais esquecem seus filhos. Meleque limpa as lágrimas e avisa que já sabe o resto dessa história, saindo em seguida. O telefone toca. Gonu avisa para a senhora Zeynep que está voltando para a loja com Zeynep. Senhora Zeynep conta que tem novidades para fofocar. Sinan é abordado por uma secretária e assina alguns documentos. No estacionamento, ele percebe que seu carro ficou aberto e entra. Senji surge do nada no banco de trás e coloca um canivete no pescoço de Sinan, mandando ele dirigir. Meleque escuta Zeynep falando que não faz ideia de onde ela está. A pequena cai direitinho no plano da mãe. Zeynep continua, contando para Gonu em voz alta que aceita o ódio da filha, mas fica feliz só de saber que ela está bem. Meleque desce as escadas e escuta atentamente Zeynep repetir que Turna é sua filha e sua razão de viver. Meleque cai no choro. Zeynep espera o perdão de Turna e espera também que ela a chame de mãe novamente, disposta a lutar contra tudo e todos pela filha. A coitada espera a pequena descer as escadas. Meleque chora muito sentada no degrau, sem ser vista. Zeynep e Gonu percebem que ela não vai vir. Ela anuncia que está indo embora, mas nada acontece. Zeynep sai da loja frustrada, mas fica pasma ouvindo o grito de Turna, a chamando de mamãe, e pedindo para ela não ir. As duas sorriem uma para a outra e se abraçam aos choros e risos. Turna implora para que ela nunca a deixe. Zeynep explica que coisas muito ruins aconteceram e as separaram, mas isso não vai voltar a acontecer nunca mais. Sendiz volta a ordenar que Sinan dirija e ameaça matá-lo. Ele ordena que o ex-delegado pare de segui-lo o tempo todo e que lhe deixe em paz. Sinan acerta uma cotovelada na cara de Sendiz, abre a porta e o tira de seu carro, apontando o canivete no pescoço dele. O jogo virou e Sinan lembra a Sendiz que passou a vida toda lidando com ratos como ele, então ele acabou de cometer o erro de ter cruzado o seu caminho. Sendiz garante que essa não será a última vez que eles se verão, e Sinan espera que ele perceba que não é uma boa ideia querer voltar a vê-lo. Sinan volta para o carro, nervoso. Entre beijocas e carinhos, Turna e Zeynep conversam um pouco sobre Hassan. Gonu aparece avisando que está preparando uma sopa de iogurte para a pequena, do jeitinho que ela gosta, e manda ela ir ver o irmãozinho. Após Turna se retirar, Gonu pergunta o que a filha pretende fazer com Belkis. Turna conta para Hassan que agora ela está reunida com a mamãe dela. Senhora Zeynep fica orgulhosa da pequena ter entendido que a mamãe jamais a abandonou e a elogia por sua maturidade. Zeynep explica para Gonu que com Belkis fora da jogada agora, precisa bolar um novo plano. Ela admite que está perdida e Gonu teme que a filha vá para a cadeia. Turna aparece e pede novamente para a mãe não deixá-la mais. Todas se assustam com os gritos de Sully e ficam nervosas vendo onde podem se esconder. Gonu abre a porta para a doida pedindo para ela não gritar, mas Sully invade a loja exigindo reencontrar seus filhos. Gonu pede calma. Zeynep segura Hassan, nervosa, enquanto Sully revista a casa inteira. Gonu ameaça chamar a polícia, mas não intimida Sully.
Senhora Zeynep se faz de sonsa, perguntando o que está havendo, e Sully joga na cara da coitada que ela nem sabe quanto tempo tem de vida, então deveria se preocupar mais com a hora da morte. Sully tem certeza de que Zeynep está lá e avança para o cômodo onde realmente Zeynep está. Ela abre a porta, sob o olhar nervoso de Gonu. Sully não vê nada. Zeynep e Turna nem sequer respiram bem do ladinho da megera, atrás da porta. Sully sai do quarto e exige que Gonu diga a verdade. A louca promete derrubar aquela casa. Senhora Zeynep dá um basta em Sully e sugere que ela se pergunte por que as crianças fugiram. Sully tenta rebater, mas a vovó acaba com a raça dela, avisando que ninguém ali deve alguma satisfação para ela. Portanto, ela tem que ir embora agora. Sully vai embora, mas na saída garante a Gonu que Zeynep jamais ficará com seus filhos. Gonu fecha a porta nervosa. Sendiz volta para o restaurante e inventa para Ahmet que já lidou com um policial, fingindo que está por cima da carne seca, portanto não vão mais incomodá-los. Sendiz dá a grana que conseguiu para Ahmet, mas pega uma partezinha como comissão. Ele sai do restaurante vitorioso. Mais aliviadas, Zeynep garante a Turna que sempre estará com ela. Enquanto a pequena mima Hassan, Gonu e Zeynep discutem sobre o que fazer com as crianças, temendo que Sully chame a polícia. Zeynep lembra que Turna não é mãe de Hassan. Ela precisa ter a própria infância. Por isso, a melhor opção seria mesmo achar uma família legal que possa adotá-los tranquilamente. Gonu pergunta o que ela vai fazer enquanto isso não acontece. Zeynep lamenta, mas vai ter que entregá-los novamente para a cachorra. Porém, isso não vai rolar agora e eles também não podem ficar lá, já que a polícia pode aparecer. Zeynep dá um telefonema para Arzu, uma colega de trabalho. Gonu avisa a senhora Zeynep que a filha está dando um jeito. Zeynep volta anunciando que todos ficarão na casa de Arzu aquela noite. Turna pula no colo da mamãe, muito feliz. Sully aborda Sinan na porta de casa e ele pergunta se isso está combinado para dois carrapatos lhe aparecerem e perturbando. Sully quer saber se seus filhos estão lá. Sinan informa que não e, além disso, Zeynep nem mora mais em sua casa. Sully acha isso óbvio, até porque se ela já recuperou Melek, pra que vai querê-lo, né? Sinan oferece sua chave para a bruxa entrar e confirmar, mas ela recusa e vai embora, não sem antes avisar que vai afundar Zeynep na cadeia se souber do envolvimento dela. Zeynep pede sigilo absoluto a Gonu sobre o que está acontecendo. Ela recebe uma ligação de Ganze avisando que está preparando a papelada do divórcio e volta a perguntar se a irmã tem certeza disso. Zeynep confirma, pois jamais poderia ficar com alguém que lhe mentiu tanto assim sobre sua filha. Ela avisa que está indo dormir na casa de uma amiga para se distrair. Falando em se distrair, Carride está em uma consulta com alguns clientes mega distraída. Os clientes querem saber se o divórcio deles vai ser rápido. Carride insiste para eles repensarem melhor na decisão do divórcio, mas a moça afirma que não há nada para repensar, o casamento dos dois será rompido. Carride lamenta que dois jovens assim se separem tão facilmente.